momento, responde aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, neste sábado, conta com a presença feminina da diaconisa, pedagoga, psicanalista e pós-graduada em psicologia, Dilma Silva. A irmã Dilma, nós tivemos apenas uma oportunidade de vê-la e escutá-la. Foi no evento Responde Aí, à luz das Escrituras, na primeira igreja batista em Itabaiana. Na ocasião, a marca que a irmã Dilma deixou foi de uma mulher delicada no trato e forte na personalidade. Sua sabedoria nas colocações e propriedade com que embasava seus argumentos e respostas à luz das Escrituras nos impressionou. E nós já estávamos há algum tempo querendo trazer a irmã Dilma para fazer o Responde Aí aqui no programa Maravilhosa Graça pela sua 87,9 FM. Até que surgiu a oportunidade e ela, de forma bastante gentil, nos atendeu e hoje nos dá o prazer de sua doce e marcante presença. Minha querida, a senhora tem uns minutos para cumprimentar os ouvintes do programa Maravilhosa Graça. Boa noite, irmãos, amigos, ouvintes da 87.9, acertei. É um privilégio, é um prazer estar aqui como serva de Deus, tratando de um assunto do coração de Deus. Então, eu gostaria de dizer que o assunto que me foi dado, influência da família na formação do indivíduo, é um assunto que é do coração de Deus. Interessante é que quando Deus planejou criar o homem, Deus primeiro pintou um lindo cenário. Deus preparou um jardim. E depois a Trindade Santa se reuniu para criar o homem, considerado, chamado, conforme Salmo 8, Salmo 144, como coroa da criação. E então este homem teve a direção divina para encher a terra, para criar a família. Depois Deus decidiu mandar seu filho. E antes de enviá-lo ao mundo, Deus também preparou um casal. Com esmero, Deus preparou Maria, Deus preparou José, e Deus formou uma família, escolheu uma família para, através dela, enviar seu filho. A importância da família vem desde o Éden, vem desde aí. E o nosso Deus, que criou a família, o nosso Deus, que conforme o Salmo 68, faz com que o solitário habite em família. Ele tem todo o interesse nas nossas famílias. Ele quer que sejamos bem-sucedidos como esposos, como pais, como mães. Deus quer que tenhamos, então, exerçamos uma influência motivadora para o bem da nossa descendência. Amém, amém, minha irmã. E a primeira pergunta que nós fazemos é o seguinte: em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O provérbio aqui nos apresenta que a instrução familiar na vida da criança terá influências até a velhice. Hoje, vemos uma geração de filhos imperativos e pais oprimidos. A pergunta é: os pais têm deixado de instruir corretamente seus filhos ou nem têm se dado o trabalho de instruir? Bem, queridos, formar uma família, ser pai e mãe, é um grande privilégio. É receber a herança bendita do Senhor, suas joias preciosas, joias do mais alto valor, que chegam até nós com uma carga genética que determina muito do que elas são, do que elas serão, e com os corações que precisam ser preenchidos, com valores, que precisa receber aquela formação adequada para uma vida social. Então, depende do ambiente que nós formamos, nós criamos, para que essas joias de alto valor que Deus nos confiou, elas sejam bem-sucedidas, felizes e possam contribuir com essa sociedade. Desde o berço e em cada vivência do dia a dia, os pais
avós, outros adultos que cuidam da criança, vão imprimindo as marcas do amor de Deus ou não, do respeito nas relações humanas ou não, do senso de justiça. Isso pelo discurso, pela pregação, mas muito mais pelo exemplo. E essas esponjinhas, não é? Que os seres em formação vão assimilando, vão absorvendo, vão introjetando marcas em seu caráter que definirão sua vida adolescente, sua vida jovem, sua vida adulta. Então, nosso discurso diário é importante, conselhos, admoestações, o uso da palavra, mas o que fala mais alto é o nosso exemplo. Então, amados, criar filhos, educar filhos não é opcional, é um imperativo, porque é dever dos pais instruir, formar moral, física, espiritualmente os filhos, aplicar a disciplina bíblica preferencialmente. E eu sempre gosto de dizer, quando penso nesse assunto, nós só temos uma chance. Se nós desperdiçarmos esta chance, fica muito difícil. Então, meus amados, a gente que está na igreja tem uma ajuda, um auxílio muito grande, que vai seguindo as orientações bíblicas. Fora dos arraiais de Deus, as coisas estão muito difíceis. São muito difíceis. E Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, ele já dizia: educai as crianças, e não será preciso punir os homens. Então, pais, então, mães, há uma grande obra a fazer. Uma obra que exige dedicação exclusiva. Uma obra que não pode ser delegada. Ou, se os pais fazem isso, outra fonte vai instruir e não formar, mas deformar os nossos filhos, e nós iremos perdê-los de muitas maneiras. Então, amar, corrigir, disciplinar é algo que, segundo a palavra de Deus, precisa ser feito e precocemente. Aquele que ama o seu filho, cedo o disciplina. Você vai usar a vara da disciplina e vai livrar a sua alma do inferno, não é? Então não podemos cometer erros nessa área, senão seremos altamente penalizados. Sim, a omissão ela não é sinônimo de amor, de cuidado, enquanto a instrução que exige e requer trabalho árduo, porque não é fácil, né? E isso é uma coisa importante e necessária, como a irmã disse, para que não delegue isso a outros e o próprio sistema, que não vai instruir, não vai deformar, na verdade, né? E essa instrução que o autor do Provérbio 22, versículo 6 mostra, é interessante que alguém já disse que o instruir a criança não é instruir o caminho, não é apontar, mas é instruir no caminho, exatamente o que a irmã falou. Não só um ensino verbal, uma instrução verbal, mas prática, né? Com a vida que a gente ensina, que a gente sela, deixar essa impressão da boa instrução na vida dos nossos filhos. De forma muito sábia, a irmã Dilma aqui nos esclarece essa questão da instrução. E uma segunda pergunta é o seguinte: nós temos visto uma desconstrução da masculinidade própria do homem. São rapazes que perderam a virilidade, aquele modo de proceder próprio do homem, a masculinidade. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 14, ele diz o seguinte: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E eu chamo a atenção para dois termos, duas expressões nesta passagem: jovem e forte. O termo jovem, no texto, significa o seguinte: jovem do sexo masculino que já passou da puberdade, mas ainda não se casou. E o termo forte significa relativo a ser fisicamente forte e vigoroso, relativo à virilidade. Então a pergunta é o seguinte: as mães pós-modernas têm emasculado seus filhos, ou seja, castrado seus filhos, e os pais têm sido ausentes da vida de seus filhos. Ambos têm criado homens frágeis e sem atitudes.
Que conselho a senhora dá a esses pais e mães? Bem, Deus fez tudo perfeito, mas logo depois a humanidade se degenerou e a partir daí surgiram distorções, práticas contrárias à sua vontade. E a civilização pós-moderna tem revelado, dentre muitos males, a desconstrução da masculinidade entre os homens. Um grave problema que envolve muitos aspectos da vida humana e que são prejudiciais à sociedade como um todo. Há alguns fatores que têm contribuído para essa desconstrução. Fatores externos, grande parte da sociedade dos nossos dias quer combater de toda forma o conservadorismo, a influência marcante da cultura judaico-cristã, que é segundo Deus, e nesse afã tem declarado uma verdadeira guerra, eu diria que uma guerra infernal contra os rapazes. Querem desconstruir o que se conhece por masculinidade, exigindo a troca dos modos do homem por modos efeminados, por modos de mulher. Muitos dos que defendem o feminismo chegam a impor isso, fazendo questão de desqualificar o homem com o objetivo de provocar a sua emasculação moral, até deixá-lo parecido com mulher, o que precisa ser visto como algo anormal, não como um novo normal. Às vezes é preciso até enxergar como algo degradante para a figura masculina. Mas há fatores internos também que podem causar essa desconstrução. Uma inibição sexual, uma inibição por ameaça de castração, uma identificação inconsciente do menino com a mãe, devido muitas vezes à ausência paterna, à troca de papéis no lar, ao desamor por parte da figura masculina. Muitas vezes o que se chama na psicanálise de complexo de Édipo, ou uma fixação incestuosa na infância, envolvendo o menino e sua mãe, ou uma irmã. Outros traumas que a criança pode sofrer durante o momento em que estava se masturbando e alguém chegou e humilhou, agrediu, agiu de uma forma descabida. Tudo isso pode criar bloqueios nessa área e causar essa desconstrução. Então, eu creio que nossos jovens, seus pais também, e os jovens, precisam reagir e reprimir esse grande mal. Os pais têm que ser sensíveis dentro de casa. Tanto eles quanto seus filhos precisam estar filtrando as influências externas que têm trazido este mal, e ao primeiro sinal, a primeira visualização desta marca, eles precisam reagir e combater e reprimir, não é? Então, a força do homem tem o seu lugar no mundo. Deixa o mundo, deixa o lar, deixa a família mais segura. O valor da virilidade, ele precisa ser mantido, admirado, como sempre foi desde a criação. Em 2 Coríntios, 1 Coríntios 6, 9 e 10, a gente fala sobre efeminados. A palavra de Deus tem uma colocação muito séria a respeito disso, que precisa ser conhecido, precisa ser divulgado, né? E quando a gente fala em jovens fortes na palavra de Deus, além da gente se reportar a essa virilidade, a essa masculinidade do homem, a Bíblia, quando trata em 1 João 2,14, parte B, conforme citado, de um jovem forte, ele é forte porque tem a palavra de Deus em seu coração,
Por conta disso, ele já venceu o maligno. E nós observamos que esse jovem, ele pode ser visto como um soldado que usa a armadura de Deus, um soldado que é hábil no manejo de armas de guerra, armas como a palavra, como a fé, enquanto no campo de batalha. E isso temos em Efésios 6, de 10 a 18. Esse jovem forte usa um alimento precioso, a palavra de Deus, usa seus nutrientes, e daí eles retiram a força para vencer as lutas no campo de batalha. Essa palavra de Deus, que é a espada do Espírito e a fé, é que possibilitam que esse jovem forte apague, neutralize os dardos inflamados, as setas astutas do inimigo, também conforme Hebreus 12, Efésios 6,16. Jovens fortes em Cristo precisam se gloriar da sua força, da sua coragem, da sua determinação. Sua glória está em vencer o inimigo, o diabo, que testa constantemente a sua força. Eles reconhecem que tem o inimigo a vencer e que são chamados a vencer. Os jovens fortes, esses cristãos vigorosos, precisam ver que sua força está em vencer o mundo, vencer o diabo, vencer a tentação para essas questões, ou quanto a essas questões, por amor a Cristo, a sua causa, porque também o amor do Pai está neles. Amém. É interessante essa sua percepção como psicanalista e pós-graduado em psicologia, que traz também esse fator de um trauma, de alguma situação, no qual também pode desenvolver esse tipo de comportamento. Porém, a palavra de Deus, ela é o nosso norte, nossa bússola, nossa instrução, nosso guia de fé e de regra. E ela nos ensina, nos mostra claro essa distinção entre homem e mulher e os papéis a serem desenvolvidos por cada um. E, infelizmente, o que a gente vê? Que o sistema ele trabalha já há algum tempo tentando desconstruir esses papéis, fazendo uma inversão de valores, onde homens que deveriam assumir, né, o que é próprio deles, a masculinidade, tem aderido a uma feminilidade, enquanto a mulher, que ela deveria agir de forma feminina, com feminilidade, tem aderido a uma postura dura, feminista, que é diferente de ser feminina. E aí, como falei inicialmente, a palavra de Deus é a nossa regra, e como se não bastasse ela, porque ela já é suficiente, de mostrar essa distinção e da importância de cada um exercer o seu papel, e mostra essas distinções entre homem e mulher, a própria ciência, a própria biologia nos apresenta. Não é incontestável nessa distinção entre homem e mulher. Então, quer seja algo que tenha sido imposto pelo sistema, quer seja uma emasculação por parte da própria mãe, essa negligência da mãe está orientando, e do próprio pai na sua ausência, ou quer seja, como a irmã bem disse, descreveu como pós-graduada em psicologia e psicanalista, esse possível trauma que também pode levar a esse tipo de comportamento. Porém, vamos focar na palavra de Deus, que é a nossa instrução, é a nossa regra de fé e também de conduta. Amém? E uma outra coisa, uma outra pergunta, né? Dos personagens, Eunice e Lloyd. São duas mulheres de presença marcante na vida do jovem pastor Timóteo. Mãe e avó se dedicaram nos ensinamentos da palavra de Deus a Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 5: trazendo à memória a fé não
fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Olha só a herança. 2 Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ensinamentos esses dados por Loide e Eunice. Fale da importância, principalmente das mães, dedicarem-se a incutir os ensinamentos da palavra de Deus a seus filhos, ao invés deles serem influenciados pelas filosofias e ideologias pós-modernas. Ok. Nós não sabemos se o apóstolo tinha contato direto com a família de Timóteo antes da sua primeira viagem missionária. Quando da sua primeira viagem missionária, então aquela família se converteu ao cristianismo. Ela praticava o judaísmo antes. E eu creio que a partir dali os laços se estreitaram entre o apóstolo Paulo e aquela família, e ele passou a conhecer mais profundamente aqueles irmãos. Segundo estudiosos, a família residia em Listra, alguns dizem que em Derbe, e aquelas mulheres, a mãe Eunice e a avó Loide, segundo estudiosos, também já eram viúvas. Então, essas mulheres piedosas se tornaram referência de fé na vida do filho, do neto, Timóteo. E interessante, desde a sua meninice, né? 2 Timóteo 3,15. De que forma aquelas mulheres influenciaram? Com atitudes piedosas, com zelo pelo ensino das Escrituras, conforme o verso 15, com uma fé genuína, a tal ponto de serem citadas como exemplo desse tipo de fé, uma fé não fingida, uma fé genuína. Isso produziu resultados, como sempre acontece. Timóteo se tornou um jovem pastor, fiel, companheiro de Paulo, apaixonado pelas Escrituras Sagradas. Então, como mãe hoje, também como pai, nós temos o santo dever de ensinar a palavra de Deus. Não apenas ensinar, mas levar a sério, inculcar, intimar os filhos quanto a essa palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 6, 1 e 2, Deuteronômio 9, nós encontramos que os pais precisam estar cheios de um santo temor a Deus e a sua infalível e eterna palavra, e que eles precisam ensinar e levar a sério a disciplina dos filhos, conforme temos os textos Provérbios 13, 24, 23, 14. E eles devem, conforme Deuteronômio 6, 7, é como se fosse abrir a cabeça do menino e colocar dentro, imprimir ali dentro, intimar. Isso se nós queremos, pais e mães, filhos felizes, se nós queremos uma descendência abençoada na terra, uma descendência que adora, que honra o nome do Senhor, que vive para Ele, que se compromete com Ele. Vivemos tempos proféticos, dias proféticos, cremos que os dias do fim, a natureza está aí mostrando isso, esse apodrecimento da sociedade tem mostrado isso para a gente, que o Senhor está às portas para buscar a sua noiva, não é? E eu creio que você, mãe, você, pai, não vai querer agir conforme o sacerdote Eli, lá em 1 Samuel. Não vai querer sofrer e ver a sua descendência sofrendo maldições, consequências tristes, conforme aquele pai viveu. Deus precisou dizer àquele pai, Eli, um sacerdote: tu honras a teus filhos mais do que a mim. Interessante que essa semana passada, um jovem de menos de 40 anos, pai de 2 filhos, um de 8, um de 6 anos, ele foi repreendido perante, ele é supervisor na empresa,
E ele foi repreendido perante muitas pessoas, porque o chefe ligou para ele e ele estava colocando seus filhos para dormir. Estava fazendo culto, lendo a Bíblia, orando com os seus filhos, e não atendeu. Aí, na segunda vez que o chefe atendeu, ele disse: "Oh, desculpe não ter lhe atendido, eu estava adormecendo meus filhos e tal." E aí o chefe, no outro dia, na empresa, colocou isso às claras, né? E aí aquele jovem pai, ele foi ao chefe no outro dia, pediu um momento, e eu amei porque ele me disse que falou assim: "Eu não abro mão de ser pai, eu não abro mão de cuidar dos meus filhos." E ele foi disposto a qualquer coisa, até perder o emprego, né? Então ele foi dizer isso ao seu chefe, que ele não concordava com aquelas coisas. Então, amados, a nossa responsabilidade é grande. Ou nós fazemos isso, ou as mídias sociais estão aí para fazer. Como eu disse antes, para deformar os nossos filhos, o caráter deles. Então não permita isso. Encha primeiro da palavra de Deus, do ensino bíblico. Deixe o seu exemplo, esse exemplo que arrasta, não é? Então é muito importante que os pais sejam cuidadosos e levem a sério essa missão, mesmo porque vai ter uma prestação de contas. Deus vai querer saber o que fizemos dessas joias preciosas que Ele nos confiou. A palavra de Deus nos ensina, e esse exemplo prático também que a irmã Dilma trouxe desse pai, é aquela coisa assim, da prioridade, né? A família ser prioridade em nossas vidas. Nós vamos para uma última pergunta, que o nosso tempo ele está correndo, e de forma bem sucinta, a irmã vai me dar a resposta. Para uma boa formação familiar, é importante uma base sólida. Não adianta uma família bonita aparentemente, mas frágil na sua estrutura. Alguém já disse: o que sustenta um prédio não é a beleza da sua arquitetura, mas a robustez de sua base. O que torna robusta, forte, firme uma base familiar, segundo a palavra de Deus, irmã Dilma? Ô, minha amada, olha, a família, ela é o nosso maior tesouro, nossa maior riqueza, nosso bem mais precioso depois de Jesus. Então, ela precisa desse firme fundamento para não se desmoronar, não se desfazer, não ser destruída. Ela precisa ser edificada sobre a rocha. Como a irmã disse, a importância e a firmeza está na rocha. Para nós, a rocha é Jesus. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus fala de dois tipos de pais. Pais prudentes, que edificaram suas casas sobre a rocha, e estas casas permanecem firmes, mesmo diante das tempestades que assolam estas casas, que assolam as famílias, a cada um de nós, não é? Em nossas famílias. Mas o Senhor Jesus falou de pais insensatos, cujas casas foram destruídas, sofreram uma grande queda, porque eles não investiram na base, no alicerce. Há um provérbio chinês que diz que quando as raízes são profundas, não há razão para se temer o vento. Quando Jesus tem lugar de honra em nossa família, porque está em nossos corações, nos corações dos pais, dos integrantes das famílias, valores éticos, morais, são vistos e trabalhados, e o bom perfume, a fragrância da rosa de Saron, do lírio dos vales, é sentida por quantos se aproximam daquele lar. E ali haverá amor, respeito, altruísmo, companheirismo, espírito de ajuda e todas essas coisas. Quando Jesus é o fundamento, robusto, forte e firme do nosso lar, nada vai destruí-lo. Quando nossos filhos eram pequenos, nós ensinávamos um corinho que diz assim: meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. O barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas se afundará. Só quando Jesus o meu barco guiar, o céu poderei alcançar. Então, Jesus é o fundamento, Jesus é a base.
construídos, edificados sobre Jesus, nossos lares não terão tantos problemas. Que coisa linda! Então, o que torna uma família sólida, robusta, é ter o senhorio de Cristo nesta família. É Ele como sustentáculo, como uma pedra angular, como a própria palavra de Deus fala. Recebê-lo como Senhor parece ser mais fácil. Compreender que ter medo do inferno, compreender que carece de salvação, mas tê-lo como Senhor, ter o senhorio dele, o reinado dele nas nossas vidas, isso sim é que vai fazer a diferença e tornar as nossas famílias mais fortes e robustas neste mundo. Minha irmã, eu passaria o resto da noite aqui lhe ouvindo. Tamanha sabedoria, palavras, respostas, argumentos, colocações sábias, fundamentadas na palavra de Deus. E isso é o que a gente precisa de ouvir e eu tenho o maior prazer de ouvir. E eu sou muito grata por sua participação nesta noite conosco aqui no quadro Responde aí à Luz das Escrituras. Respostas muito bem embasadas, de fato, à luz das Escrituras. E eu agradeço de todo o meu coração pela sua presença, pela sua participação nesta noite conosco. E a senhora faz as considerações finais aí com o nosso público. Amém. Foi um privilégio, como eu disse no início, é um privilégio sempre falar da palavra de Deus, discutir essas coisas, esse tema família que muito me empolga. E eu quero apenas desejar que Deus abençoe nossos lares, que Deus faça com que tenhamos famílias bem-sucedidas, lares bem-sucedidos perante os olhos do Senhor, diante de um mundo em trevas, um mundo que jaz no maligno e que precisa tanto da luz de Jesus. Que Deus possa estar nos abençoando, que estejamos atentos contra a tentação, contra essas coisas que podem atacar a família, e que o Senhor, eu sei que Ele deseja, Ele quer, e Ele tem muitas bênçãos para nós, porque Ele é o primeiro interessado na nossa vida e na vida dos nossos filhos. E Ele não nos deixa só, é o cordão de 3 dobras, pai, mãe, filhos, pai, mãe, o Senhor ali conosco, o cordão não se quebra. E a família unida ao Senhor e com essa base, ela vai sobreviver às tempestades, às dificuldades que a gente tem no velejar por este mundo. Deus os abençoe. Amém. Deus continue abençoando sua vida, o pastor Gessé, toda a família. E agora vamos para um rápido intervalo e logo retornaremos com o programa Maravilhosa Graça.